Abra comigo em Salmos, capítulo de número 13, versículo de número 5. O salmista está dizendo, vamos lá: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmista está eufórico, está cheio de Deus, está cheio da alegria do Espírito Santo. Ele está dizendo: eu cantarei, Senhor, na tua salvação. Meu coração se alegra na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor porque o Senhor tem feito muito bem. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Alguém se lembra quando você se converteu, que você entregou a tua vida para Jesus e o recebeu como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Alguém lembra aqui? Nasceu uma alegria dentro do nosso coração, uma euforia, uma vontade de pregar o Evangelho, uma vontade de ajudar, uma vontade de estar ali colaborando com as coisas da igreja. E esta alegria não é uma alegria à toa, mas é a alegria da salvação. Eu me lembro muito bem que quando eu me converti, nasceu uma alegria dentro de mim, mas era uma alegria tão boa, era algo tão gostoso, que eu tinha vontade de estar na igreja 24 horas. Eu tinha vontade de abraçar os irmãos, de estar compartilhando com eles. Tinha vontade de pregar o Evangelho, estar ali participando das coisas da igreja. E essa alegria nunca saiu do meu coração. E ela permanece até hoje. Cada pregação que eu faço, cada projeto que eu realizo, cada sonho, cada estratégia, eu vejo essa alegria arder e queimar dentro do meu coração. Mas infelizmente esta alegria tem desaparecido muito do coração das pessoas. As pessoas já não têm mais essa alegria no seu coração. A cada dia que passa, muita gente está perdendo a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo, aquela alegria eterna de morar no céu. E uma vez e nunca, quando ela resolve abrir o coração, ela sente aquela alegria fortemente dentro do seu ser, e ali ela começa a chorar e dar glória a Deus e se entregar. Mas se ela não tiver um equilíbrio, aquela alegria vai durar só um momento, vai desaparecer. Se ela desligar da tomada, a alegria vai desaparecer. Escute, e esta alegria que eu senti e ainda sinto, e esta alegria que você sentiu e alguns ainda sentem, você vai voltar a sentir nessa noite. Hoje nós vamos aprender alguns segredos que está acontecendo no mundo espiritual, no mundo que nós vivemos. A cada dia que passa, nós vivemos num mundo capitalista, num mundo mentiroso, num mundo enganador, num mundo perverso. Nós conseguimos perceber isso, que já as pessoas estão morrendo espiritualmente. O povo está ficando com o coração mau, entebrecido, frio, calculista e capitalista. O povo já não tem mais facilidade para sentir a presença de Deus. A alegria está fugindo do seu coração. A presença do Espírito Santo está deixando de andar com essa pessoa. O coração dela já não queima mais com aquela alegria eterna da salvação. Em outras palavras, é até triste a gente comentar sobre isso, mas poucas pessoas, poucos pregadores estão preocupados com a salvação. Muitos estão pregando cura, muitos pregam libertação, prosperidade, porta aberta, milhões e milhões e etc. Mas poucas igrejas faz caso da salvação, caso do batismo com o Espírito Santo. E a cada dia que passa, o povo vai morrendo, vai esfriando, vai perdendo a força, vai perdendo a alegria, vai perdendo o ânimo, vai perdendo aquela essência, vai perdendo o amor, vai perdendo a fé, aquela força que brota de dentro para fora.
Você olha para a cara dos evangélicos hoje, a maioria deles tem aquela cara de tristeza, já não transmite mais aquele brilho gostoso, aquela cara de cristão, não tem mais aquele sorriso maravilhoso, estampado e projetado e formado pelo poder e a salvação do Espírito Santo de Deus, que está radiante dentro dele. Você olha para as pessoas hoje e a maioria tem cara de zumbi, tem cara de tristeza, tem cara de angústia, tem cara de sofrimento, tem cara de dor, tem cara de depressão, tem cara ali de choro. As pessoas já não têm mais aquele ânimo para lutar, estão deixando se influenciar pela mentira do diabo, pelas as vantagens desse mundo, estão deixando se influenciar pelas coisas do inimigo. E o povo hoje tem mais facilidade para dar ouvido ao diabo do que está para ouvido a Deus. A cada dia que passa, você vê o povo morrendo e a palavra de Deus se cumprindo. Pessoas que batem no peito e diz que é de Deus. Pessoas que batem no peito e que diz que nunca vai cair, que tem chamado, que é extraordinário, que a fé é inabalável. E com o passar dos tempos, nós observamos que essas pessoas estão ficando para trás. E não só ficando para trás, estão derrubando também outras pessoas com ela. A Bíblia diz que Satanás tem descido a nós com grande ira, sabendo que ainda resta-lhe pouco tempo. Então ele não quer ir para o inferno só. Quanto força ele tiver, e quanto tempo ele tiver, ele vai levar o maior número de alma possível com ele para o inferno. Ele não quer ir para o inferno sozinho. E assim acontece também com alguns seres humanos e algumas pessoas que diz cristão dentro da igreja. Quando ele sai da igreja, ou que ele se dá mal, que as coisas não estão muito bem para ele, ele sai da igreja e ele arrasta 1, 2, 3, 4 com ele, né? Ele passa a imagem, que o pastor é assim, porque aquele obreiro é assim, aquela igreja é assim. E a pessoa passa a olhar o pastor, passa a olhar a casa de Deus com outros olhos, e com isto ela cai. E a pergunta é: pastor, por que tem muita gente morrendo na fé? Por que as pessoas já não têm mais aquela alegria eterna? Por que as pessoas, pastor, já não têm aquele ânimo espiritual para lutar? Sabe por que muita gente cai? Sabe por que muita gente sai da igreja? Sabe por que muita gente está perdendo a salvação e a alegria eterna do Espírito Santo? Elas deixaram de olhar para Jesus e passaram a olhar para o homem e as suas obras. Está me entendendo? Quando nós tiramos a nossa visão de Jesus e passamos a olhar para o homem e as suas obras, qualquer pessoa cai. Você não está na igreja para adorar o homem. Você não está na igreja para olhar para a vida e para as obras do pastor José Nildo. Você não está na igreja, está olhando ali se o pastor José Nildo trabalha certinho ou se trabalha errado. Você não está aqui para julgar e apontar ninguém. Você está aqui dentro da igreja, para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você saiu de casa à procura da tua bênção. Você não saiu da tua casa na função de juiz ou acusador ou na função de diabo, mas você saiu de casa na posição de filho de Deus, querendo ouvir a voz do Pai e ser abençoado. Foi assim que você saiu. E muita gente está ficando para trás, porque o camarada cheio do demônio, cheio do encosto, cheio da mentira, cheio do engano, é todo torto, sai da igreja, aí começa a fermentar. E o camarada que é fraco na fé, que é fraco, é doente espiritual, dá ouvido e acaba caindo também. Quem é de Deus, irmão, entenda isso, ele só tem uma estrutura. Diga comigo: quem é de Deus, ele só tem uma estrutura. E essa estrutura, o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Ela é estruturada neste nome. Nós servimos a este homem, o nosso Redentor e Salvador, o nosso Rei e o nosso Senhor. É só a Ele que nós temos que servir. Agora, a pergunta que não quer calar: pastor, por que ultimamente muita gente está morrendo na fé, muita gente está caindo, muita gente está ficando para trás?
por causa dessas coisinhas que eu vou te mostrar agora. Primeiro, por causa para se cumprir a palavra de Deus, que Deus não é mentiroso. E segundo, porque muitos vão dar brecha para o diabo. E terceiro lugar, não quer ir para o inferno só, quer levar muita gente para o inferno com ele. E o que é que faz ele desviar? É deixar de olhar para Jesus, para olhar para o homem. E veja aí comigo aí, ó, 1 Timóteo, capítulo de número 4. Veja só o Espírito Santo expressamente dizendo, não é? Versículo de número 1, o Espírito Santo está dizendo, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, agora, apostatarão algum da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabe por que muito está ficando para trás? Porque estão dando ouvido à doutrina de demônio, estão dando ouvido a homens, estão dando ouvido a pessoas que não tem nada a ver, que cauterizou a sua própria mente, estão corrompidos, estão perdidos, estão condenados e acham que estão na posição, estão certos, estão enganando a muitos. E muita gente está ficando para trás nisso aqui, ó, tá? Né? Tá dando ouvido, estão perdendo a fé, estão perdendo a força, estão perdendo a alegria, estão perdendo a salvação, estão perdendo as bênçãos. Por quê? Porque estão dando ouvido à doutrina de demônios, estão dando ouvido a homem que se diz que está certo, mas estão errado, tendo cauterizado a sua própria consciência. Continuando, o que é que faz o homem desviar? 2 Timóteo, vamos aprender a palavra. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Olha o Espírito Santo continuando, está falando, olha, sabem porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É os tempos que nós estamos vivendo. Pessoas difíceis, pessoas ingratas, pessoas soberbas, pessoas pecadoras, pessoas que se acham, traidores, obstinados, safados sem vergonha. Hoje nós estamos vivendo num período, um tempo que nós não podemos mais confiar em ninguém. Ninguém ama mais ninguém. Tempos difíceis, tempo trabalhoso, e ninguém está conseguindo enxergar isto, e estão caindo no laço de Satanás. Então está dizendo aqui, ó, sabem porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, está me entendendo? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes afasta-te. Está vendo aí a lista que a Bíblia está mostrando? O tipo de pessoa que lança você no inferno, o tipo de pessoa que você tem que se afastar, o tipo de pessoa que você tem que ter cuidado: mentiroso, infiel, soberbo, orgulhoso, ingratos, blasfemos, todo tipo de gente. A Bíblia está dizendo: afasta-te, meu irmão, porque esse tipo de gente aí, ó, são endemoniados, são pessoas que têm capaz de derrubar você espiritualmente, e você tem que ter uma estrutura espiritual para entender e compreender isso, que você está perdendo a tua salvação, está perdendo o teu chamado, perdendo a tua fé, perdendo a tua alegria, porque está olhando para essas pessoas, está olhando, está se baseando, está acreditando nelas, está dando ouvido e está indo para o inferno, e você não consegue perceber isso. Você tem que ser inteligente. O nosso chamado foi um chamado divino, não foi um chamado carnal, não foi um chamado humano. O nosso chamado, foi para morar no céu, e para morar no céu o caminho é estreito, tem muitas pedras, tem muitos tropeços,
tem luta, tem batalha, tem situação adversas, não é? Tem gente de toda espécie na nossa caminhada. Tem mentiroso, traidor, enganador, tem safado, prostituto, tem todo tipo de gente no nosso caminho. Mas cabe a nós dar ouvido a eles ou não. Cabe a nós deixar eles de lado e olhar para Jesus de Nazaré. Meu irmão, todo mundo tem defeito. Se você olhar para mim, você vai ver defeito. Se você olhar para o obreiro, vai ver defeito. Se você olhar para o teu irmão, vai ver defeito. Mas eu duvido, olha, você olhar para Jesus e encontrar um defeito só. Sabe por quê? Porque Ele é santo e perfeito e nunca você vai encontrar um defeito nele. Amém? O teu alvo é Jesus. É Jesus. Deixa de olhar para o homem, deixa de olhar para o erro humano, deixa de acusar o homem. Volta a tua atenção para Jesus, diga, e olha só para Ele. Sabe por quê? Porque se você continuar olhando para Ele, você vai longe, meu irmão. Você vai chegar adiante, você vai conquistar, você vai chegar lá. Acredite, deixe de dar ouvido para o homem e dar ouvido para Deus e para esta mensagem, porque se você acreditar, você vai conquistar em nome do Senhor Jesus. Você vai conquistar. Quem recebe essa mensagem? Então vamos aplaudir o nome santo do Senhor Jesus.